Boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Essa é a terceira palestra do nosso projeto Corpo, Educação e Arte. A maioria de vocês já conhece, mas para quem está chegando a primeira vez, esse é um projeto que a gente está fazendo, eu estou fazendo em parceria com o Fugante, com a Escola Nova de Filosofia, a gente ganhou juntos um prêmio da Funarte. Então todo esse projeto está garantido por esse prêmio, Prêmio de Interações Estéticas. E aí a gente está fazendo essa vivência com professores e alunos de escola pública, para trabalhar essa filosofia que a gente vai debater um pouco aqui, trabalhar ela de maneira corporal, de maneira prática, na experiência, na ação. Então o meu trabalho, depois que eu conheci o Fugante, ele deu uma bela transformada, né? Casou, várias coisas se conectaram e eu procuro de alguma forma colocar isso na prática. Tem várias pessoas aqui que estão participando dessa experiência, tem alunos meus também de outros cursos. Então é legal para a gente conhecer e conectar essa filosofia da ação, essa filosofia da afirmação na ação, no corpo, no movimento, na criação, no processo de criação, seja lá em que atividade for, é sempre um processo de criação de realidade do professor. Tá bom? Então sejam bem-vindos. A gente tem um blog, lá fora no banner tem um blog, se vocês quiserem entrar, a gente deixa tudo lá. A palestra está toda gravada, está lá para acessar, não só essa, como as duas anteriores. A gente também tem relatos e fotos das experiências que a gente tem aqui, mas outros materiais que têm relação. Então tem o site da Escola Nômade, que é escolanômade.org, tem o meu site, que é silvanabreu.com. Então tem bastante material, meio de acessar outros materiais, tem muito texto do Fugante, muito material gravado do Fugante lá no site da Escola Nômade, tem muito cursos, tem até curso online agora, né? Então, quem quiser, tem muito material para consultar lá, tá bom? Bem-vindos, Fugante. Eu joguei um tema aí hoje, mas a gente vai se envolver, que é desejo e vocação. Bom tema. Bom tema. Boa noite a todos. Eu vou me sentar de novo, porque hoje eu estou um pouco ocupado aqui. Vou tentar discorrer a respeito dessa sugestão que a Silvana colocou, que é o desejo de vocação, né? E vamos ver o que rola, né? Fazer uma pequena viagem. É sempre assim, né? Não poderia deixar de ser diferente. Uma vez que a gente tem o tempo como aliado, não poderia deixar de ser diferente, né? O tempo ele é a fábrica de tudo, não existe outra fábrica. Né? A fábrica do tempo. Então, se a gente está no tempo, o tempo está nos fabricando e a gente está fabricando junto com o tempo. Né? A gente se fabrica com o tempo. Vamos tentar fabricar um pouquinho aqui, nesse tempo que a gente tem. E é um tema, como eu dizia, instigante, porque a ideia de vocação, ela é quase uma pegadinha para muitos de nós, né? E principalmente para as crianças, adolescentes e tal. Então, tentando traçar um horizonte para si, uma espécie de perspectiva de vida, nesse meio humano, né? Nesse meio que a herança humana nos delega, né? E que faz com que a gente muitas vezes acredite nos adultos, acredite nas instituições, acredite nos valores nobres, superiores, os ideais, todos colocados diante de nós, vou dizer desde o berço, porque no berço ainda a gente não tem muito contato com isso, a não ser de modo afetivo, digamos assim, pelo afeto passa, ideal. Mas já nos nossos primeiros anos de vida, os adultos, como que quase cinicamente, nos provocam o que você vai ser quando crescer. E é sempre uma dificuldade. Em primeiro lugar, porque já nos é inoculada a crença de que a vida tem uma finalidade.
haveria um alvo, um objetivo na vida, até mesmo da natureza, que dirá então para o homem, que é tido como um animal superior. O homem mesmo tem que ter uma missão, tem uma vocação, tem que ter um destino. E o princípio de interpretação varia, né? Pode ser religioso. Então, para que eu seja salvo, eu tenho que seguir a vocação que está inscrita no meu destino. Talvez seja servir a Deus, né? Fazer a glória de Deus. Poderia ser também servir a humanidade, poderia ser servir até a minha felicidade. Meu objetivo é ser feliz. Então, inventar uma maneira de viver, ou seguir alguma maneira que se apresenta para mim, que me tornaria feliz, ou bem-sucedido, né? Nós vivemos numa sociedade da eficácia, da eficiência, da competência, da responsabilidade, do reconhecimento, da inclusão, do pertencimento, da existência através do outro, da existência através dos espelhos. Né? O olhar do outro me faz existir. Né? Até que ponto eu sou útil, ou eu sou um pobre inútil. Me sentir útil é tão interessante, é tão reconfortante, é quase como ir ao shopping. Né? Quando a gente está muito mal e vai ao shopping, se reconforta. Se sentir útil também é uma maneira de se reconfortar. Eu lembro sempre de um enunciado de um filósofo francês, falecido em 95, Gilles Deleuze, que quando se aposentou, ele era empregado da universidade, de alguma maneira, então ele tinha um salário e existe esse ato que aposenta alguém. Né? E ele diz, ser um aposentado é ser abandonado pela sociedade. Ele dizia, é uma grande alegria. É uma grande alegria. Por quê? Que beleza quer dizer com isso? Nós vivemos em estado de demanda. Nós vivemos sendo solicitados. E quando não somos, quando o nosso celular não toca, ou não recebemos um e-mail, ou não somos chamados para alguma coisa, a gente logo desconfia o que está acontecendo. Alguma coisa vai mal com a gente. A gente está sendo esquecido pela sociedade. Mas a gente é tão útil, a gente faz de tudo para ser tão útil, tão bom, tão prestativo. Né? Será que na essência da vocação, né, desse ideal vocacional, não está escrito seja função de alguma coisa? Faça da tua vida uma função. Né? Seja um funcionário nobre de um ideal. Será que esse ideal se confundiria com um horizonte de liberdade, ou de resgate, ou de recompensa? O que faria preencher um desejo que já começa desde o berço enfiado num buraco? Nosso desejo é posto sistematicamente no buraco. Usei aqui uma expressão quase tosca, né? Buraco, ordinária talvez. Mas o que é um buraco, né? Talvez seja um grande problema metafísico. Ao menos os psicanalistas acreditaram nisso, muitos padres acreditaram nisso, muitos metafísicos acreditavam que o nosso desejo era constituído pela falta. A essência do homem é constituída pela falta, uma espécie de insuficiência de ser. E aí, nossa, é tudo de bom quando você encontra um preenchimento, um horizonte que te resgata, um ideal a servir. Como se você segurasse na mão de Deus, ou na mão de um ideal qualquer, na mão de uma atitude nobre e digna diante da vida. Vamos fazer da nossa existência uma missão que dê alguma dignidade ao viver. E não diríamos que isso é de todo inútil, né? Talvez, como diz Nietzsche,
possa ser o destino de muita gente servir. E de repente, isso pode ser a melhor forma de viver, obedecer e servir. Quando não se sabe criar, é melhor do que se afundar num caos, né? Num buraco e nada produzir. Melhor servir. Não sei, poderia ser. Mas enfim, o que faz com que a gente escolha algum caminho a seguir na vida? Ah, eu quero ser... Quando crescer, talvez eu queira ser piloto de avião. Talvez eu queira ser advogado, médico, arquiteto, psicólogo, artista, filósofo. Isso quase não é mais escolhido, filósofo, mas cientista. Ou um homem de negócio, um publicitário. Isso sim é escolhido. Publicitário, advogado, médico, nós gostamos mais. Sempre convivi com muitas pessoas que acreditavam no fundo do coração que tinham uma vocação para ser médicos, ou para ser alguma outra profissão qualquer, não importa, mas vamos ficar com o exemplo do médico. E por que exatamente você quer ser médico? Para curar, né? A primeira coisa que vem. Porque se ganha bem. Isso também não é mais bem uma realidade, né? Já foi, não sei exatamente. Mas vamos supor que seja ainda uma profissão de sucesso. Porque você vai ter uma inserção social, vai ter uma posição social, vai ter um lugar ao sol. Então, alguma coisa que se põe diante de você, diante de uma criança, talvez, de um adolescente, enquanto uma promessa, uma espécie de rosto tipo. O que é o rosto de um médico? O rosto de um militar? O rosto de um político? O rosto de um doutor tal? De um juiz? Uma pessoa de bem, de verdade, respeitável, reconhecida. De alguma maneira, sempre que a gente acredita que o nosso desejo, que ele precisa investir um objetivo, a gente já foi fraudado. A gente já se expressa como uma fraude. A gente já se tornou uma fraude. Buscar algo para preencher o desejo já implica que nós já perdemos o desejo. Perdemos ao menos aquele desejo intenso que se fabrica em nós, que se capitaliza em nós e por nós, na medida mesmo que a gente acontece, de modo tal a gerar mais desejo e mais potência em nós. E esse desejo aumenta a gente perdendo. Mas o desejo segue. Como? Capturado. É como se o desejo, de alguma maneira, se deslocasse de nós mesmos. Não ao modo psicanalítico, que vai ser sublimado. Não ao modo marxista, que vai ser obscurecido por uma ideologia. Não. O desejo, ele vai se apresentar num certo topos, num certo plano, numa certa ciência, numa certa linguagem, numa certa modalidade de efetuação, totalmente real, eficaz. Por exemplo, o rosto. O nosso rosto, será que o rosto é mesmo nosso? Não, enfim. Mas o rosto, ele seria uma espécie de porta-desejo, assim como ele é um porta-voz. Assim como tem aparentemente um rosto que vos fala. Será que é um rosto mesmo? Mas enfim. Algo em mim fala e ocupa uma espécie de topos. A minha voz ocupa um topos, uma topologia. Ocupa um lugar mesmo. Será que esse lugar não foi inventado, de alguma maneira,
a partir do momento em que eu me criei e me desenvolvi em sociedade? Será que eu não criei um lugar interior, subjetivo, uma consciência em mim, um eu, um preposto social, para não dizer logo um preposto de poder, ou seja, um representante do poder, uma correia de transmissão de poder em mim, que se torna o portador autorizado da voz, né, que tem lógica, que tem verdade, que tem coerência, que tem moral, que tem responsabilidade por seu desejo, que sabe fazer um uso equilibrado dos seus afetos, né, que torna o seu corpo muito eficiente porque organiza bem o seu corpo, não deixa que ele seja um vagabundo, um criminoso, um louco qualquer. Esse lugar é um lugar cheio de desejo. Não é um lugar onde o desejo foi simplesmente enganado. É um lugar que preenche o desejo. Diríamos que, mesmo que se crie essa ideia, esse conceito, mesmo essa prática de que o desejo é constituído pela falta, e ele é aquele que busca o seu objeto, necessariamente, apesar disso tudo, ele segue sendo preenchido necessariamente. E poderíamos, dessa maneira, dizer que ao desejo não falta nada. E o desejo sempre é preenchido. Assim como a nossa potência é atualizada. E aquilo que se instala em nós, o rosto, é uma maneira de atualizar o desejo. Não é uma maneira simplesmente de enganar o desejo. É uma maneira de realizar o desejo. Assim como a maneira como a gente fala, ou como a gente escuta, ou como a gente lê, ou como a gente escreve, ou como a gente cria expressão, são maneiras de realizar desejo. Será que uma profissão não é também uma maneira de realizar desejo? Claro. Um objetivo, uma maneira de realizar desejo? É o objetivo, o fim, o alvo. Mas se a gente for minimamente honesto e perseguir esse objetivo, ver onde que ele acaba, onde que vai dar o meu objetivo? Será que vai dar na minha individualidade, na minha família, na minha linhagem, na minha raça, na minha etnia, na minha nação, na própria humanidade? A humanidade daria na vida, a vida daria na natureza, a natureza daria em Deus? Quer dizer, onde acaba? Onde que está o fim? Onde que está o alvo? O ato último que nos resgataria, enfim, que nos tiraria do devir, do tempo, do movimento. Uma coisa engraçada, porque nós, assim que entramos nesse mundo humano, assim, nós temos muito gosto por brincar, por acontecer, por viver o tempo, viver o movimento. E, na medida que o tempo passa, a gente vai sendo desenganado, no sentido literal, até médico do termo. Desenganado de que haja, ou que haveria uma plenitude na existência, que alguma coisa realmente nos preencheria na existência. Uma coisa estranha, que vai fazendo ao mesmo tempo que a gente não encontra um objeto que preencha o nosso desejo realmente na existência, ao mesmo tempo nos fisga e nos torna refém de um ideal. E a gente persegue esse ideal, persegue esse destino, essa vocação, o que seria interessante fazer na vida. Um ideal que começa a se confundir com o ideal de conservação, de paragem, de repouso, de felicidade última, de lago tranquilo, de sabá, de não incômodo, de não me toque, de não me tire as condições já familiares e habituais de existência, de não mexam naquilo que está funcionando na minha vida. É como se a gente investisse na segurança, na conservação,
no ideal do ser, no ideal tranquilo da imutabilidade, da permanência, um ideal de eternidade. Sintoma de quem já perdeu a capacidade de viver, ao menos intensivamente. Aquele que busca a eternidade, num ideal, num objetivo, num fim, num escopo, de alguma maneira, não percebe que a eternidade só existe uma, aquela que é feita pelo tempo. E o tempo é esse que não para de passar em nós. Esse horizonte que está bem diante do nosso nariz. Esse ser de passagem. E nós acreditamos que o ser é de chegada ou de saída, mas nunca de passagem. É o ser de origem, o ser do fim. E como a gente já deu a largada, saiu de uma origem, a gente busca o fim. E de preferência que o fim coincida com a origem. Que a gente volte para o útero cósmico da mãe, da Terra Prometida ou de Deus, não importa. Um ideal qualquer. Então, é como se a vida problemática nos incomodasse e a gente tivesse uma espécie de relação ressentida. Toda vez que há uma variação, que há um devir, que há uma diferenciação, que há um acontecimento, e não há outra vida, só tem essa, cheia de variação, cheia de diferenciação, cheia de acontecimento. A vida não para de variar, é engraçado, e a gente se incomoda com isso. Então, toda vez que tem isso, é como se a gente fosse lançado por um desejo de acomodação, desejo de tranquilidade, desejo de segurança, desejo de não encontro. Então essa vontade de chegada, de repouso, de estabilidade, de imutabilidade, de permanência, de eternidade, vontade inclusive de vida eterna, né? Ou até de prolongar a existência, ela coincide com a impotência de viver intensamente. E nós vivemos num tipo de sociedade, uma espécie de formação social, que cultiva a falta em nós desde o berço, desde antes da gente nascer. Antes da gente nascer, a gente já é projetado por um pai fraco qualquer, que vai criar um filho como muleta para a sua impotência na existência. Geralmente é isso que acontece. Vamos ter filhos, como diz Nietzsche, você tem filho para quê? Você tem direito a ter um filho? Você já se superou 1000 vezes? Não que haja necessidade de se idealizar demais. A emergência, nós temos que ter um filho. Mas, em geral, a gente tem um filho assim como a gente precisa de muleta para existir. Um motivo a mais para seguir na existência. Talvez, depois de vários fracassos, né, a gente chega e diga assim, mas a minha missão, afinal, é pelo menos ter um filho, que vai, né, cumprir aquilo que eu não consegui. O Kafka reclamava do seu pai. Ele disse, meu pai, ok, eu te perdoo, tá, por você não ter conseguido. Eu te perdoo por você até achar que eu tenho alguma responsabilidade no seu fracasso, porque eu sou um fracasso. Mas não queira me impor aquilo que você acredita ser a minha vocação. Não queira me impor a ideia de sucesso para me poupar da dor da existência. Você é muito piedoso comigo. Você quer que eu não sofra? Você quer que eu seja feliz e forte, um homem de sucesso? Muito obrigado por isso. Você não tem nenhuma culpa, mas também não me acuse, não me culpe. Não me peça para ser também um covarde. Você não tem nenhuma culpa de ser covarde, mas não me peça para ser também. Tem nada a ver com Édipo, a carta ao pai de Kafka. Tem nada a ver com Édipo. Tem a ver com política. Com política do desejo. Com política da existência. Existiria uma maneira de existir. Uma maneira que, se não existe esse foco, que se invente esse foco, um foco sobre um ponto de vista tal, que haja nesse ponto de vista um absoluto. Que absoluto seria esse?
tudo o que acontece me preenche plenamente. Até a doença, até o mau encontro. Não é muito fácil fazer da doença, do mau encontro, da tristeza, um preenchimento. Não é nada fácil. Não é como o mundo de Poliana. Tudo tem seu lado bom. Não é nada disso. É todo um combate. É toda uma conquista. Às vezes leva anos para você fazer de um acontecimento uma afirmação. Henry Miller levou 7 anos para fazer do encontro dele com o Mona, não, muito mais, uns 20 anos, eu acho, para fazer do encontro dele com o Mona, que durou 7 anos, uma afirmação. Acontece isso. Às vezes a gente leva anos mas chegar na afirmação, nisso que o Nietzsche diz, nesse sim que bem diz, levar o sim que bem diz a todos os recantos mais estranhos, mais perigosos, mais problemáticos da existência humana, e dizer, na existência não tem uma dor sequer, um sofrimento sequer, uma falta sequer, que justifique uma sua acusação. Nem acusá-la, nem ser acusado por ela. Chegar a esse ponto de nobreza, a essa altivez, a essa altitude, não uma altura, mas essa altivez, essa altitude diante do acontecimento. Ser digno do que nos acontece. Talvez aí haveria uma espécie de escapada, mas e se essa escapada precisasse ser inventada ativamente, afirmativamente? Porque isso não está dado, não está escrito no real. Eu preciso criar esse ponto de vista. Então eu crio voluntariamente, imaginariamente. O que eu tenho para criar voluntariamente, imaginariamente? O meu euzinho, o meu sujeitozinho, a minha conscienciazinha? Não. Tem alguma coisa muito mais interessante que urge em mim, que se apresenta em mim, que é uma potência que beira o acontecimento, está sempre na beira do acontecimento. E a gente sempre está dando as costas a essa potência. A gente acredita que o que há de mais interessante na vida está sempre lá, no futuro. Eu vou ainda atingir. Está num projeto. Ou então, como eu era feliz quando eu era pequeno, quando eu era assim, quando eu era assado, quando meu pai e minha mãe tinham isso, ou quando eu tinha tais e tais amores, ou quando eu tinha tais e tais riquezas, ou você fica com saudade do que já foi, e cai numa decadência, ou você fica projetando sempre que a sua salvação está na semana que vem, no mês que vem, no ano que vem, daqui a 10 anos, daqui a 50 anos. E você perde o melhor, você perde o ouro, né, da existência, nisso que se faz aqui agora. A matéria de criação está toda diante de nós. Né? Ela aparece a cada momento que a gente se efetua. Ela está aí. E o que a gente faz com ela? A gente se atola. O que é se atolar com essa matéria? Alguma coisa nos acontece e a gente cai no acontecido do que nos aconteceu. E a gente confunde a potência de acontecer em nós com esse acontecido em nós. Esse acontecido em nós é o primeiro atravessador, é o primeiro trapaceiro, é o primeiro negociador de nós mesmos, é o primeiro traidor de nós mesmos. Esse acontecido em nós, esse afeto que se efetuou e que agora toma a dianteira como uma origem e um fundamento, mas ele não passa de um atoleiro, né? De um afeto tirano que nos sedentariza, que sedentariza e atola o nosso desejo. E clama por unidade e por estrutura, uma estrutura subjetiva, consciente, um eu bem forte, bem organizado, a partir desse atolamento, dessa separação do que a gente pode. E aí, claro, não há outra saída. Com isso eu vou buscar um objetivo para ser feliz, ou para me realizar, ou para ter a justa profissão que vai cumprir o destino da minha vida. Essa maneira de buscar é ao mesmo tempo uma maneira de abandonar-se a si mesmo, de se desresponsabilizar. Nós, moralistas, aqueles que são moralistas, eu não estou me incluindo quando eu falo nós, mas é uma maneira de dizer, às vezes, eu posso ser também, o menor problema
em admitir isso, mas enfim, quando a gente é moralista, né, a gente pratica uma grande irresponsabilidade. Sempre diz que o moralista, se diz que o moralista é um responsável pelo desejo, pelas paixões, pela verdade, pelo caminho a seguir, por suas ações, pelas consequências das suas ações e das suas ideias e da maneira como fala. O moralista, então, como um grande cuidador da vida. Na verdade, é o que diz Nietzsche, a moral não está aí para nos proteger de forças animais, naturais, que vazariam e que não poderiam vazar, para nos proibir dessas forças. A moral está aí simplesmente para mascarar que não tem mais força nenhuma em nós. E ela ela nos diz forte, você é forte quando vence as tentações da carne, você é forte quando vence as tentações do mundo, os devires do mundo, você é forte quando você estabelece um objetivo e cumpre esse objetivo. Quando, na verdade, essa força, ela nada mais é do que o nome invertido de um atolamento, de uma fraqueza que não consegue se deslocar ou sair do lugar, ou mudar-se a si mesmo. Mudar-se a si mesmo. Então, buscar um objetivo. No objetivo sempre se esconde o quê? O que se passa objetivamente. O objetivo é como uma mágica. Fazer mágica. O que é exatamente fazer mágica? Fazer mágica é deslocar o foco de atenção daquilo que é decisivo e conduzir a atenção, capturar a atenção, investir a atenção numa zona de aparência. O objetivo é sempre aparente. A finalidade é sempre uma aparência. Não existe causa final. A causa final é o efeito. Aristóteles, Kant, Descartes, São Tomás, Agostinho, todos esses metafísicos, sejam padres filósofos ou padres teólogos, se enganaram quando afirmaram que a finalidade é uma causa. A finalidade é sempre um efeito, é sempre um resultado, é sempre um sintoma. Então, quando eu invisto um fim, eu sempre esqueço que algo está se passando com o meu desejo. Na medida que eu estou investindo aquele fim, o meu desejo está sendo fabricado, por bem ou por mal. Para a potência ou para a impotência, não importa. Mas o meu desejo está em variação. Eu sempre esqueço que eu estou em dever. É impossível deter o dever, eliminar o dever. Nós não somos, na essência, um ser. Na essência, nós somos um dever. Nós somos uma diferença que se diferencia de si mesma a cada ato da existência. Ela se diferencia a si mesma. Ela está em permanente variação, em construção ou desconstrução de si, em dinamização ou atolamento de si, segundo a maneira como vive. Então, no fim, existe sempre um meio de retorno. Tudo retorna, não como um círculo vicioso. Eu tenho um fim. Se não tiver fim, não tem sentido. Ora, o sentido intencional é uma ilusão. É uma ilusão? Se é uma ilusão, então nada faz sentido. E aí, eu vou me unir a Santo Agostinho e vou dizer assim, creio porque é absurdo. Essa existência é um absurdo. Tudo que eu faço, o objetivo que eu busco, se revela um falso objetivo. Me frustra. Nunca dá naquilo que tem que dar. Nunca preenche. O objeto extrínseco do prazer jamais satisfaz essa falta intrínseca do desejo. Então, deve ter uma outra razão. Não é possível que essa existência seja simplesmente um absurdo. Tem que ter algo. Por isso eu creio. Seria um absurdo? Todo desejo dá uma frustração. E aí eu cultivo um ideal. Para fazer sentido para a minha vida. Uma vocação necessária, que estaria talvez inscrita no coração da minha insuficiência de ser.
Bom, o que se passa então? Se, na medida em que, necessariamente, ao investir algo, eu posso até ter a ilusão que esse investimento começa em mim. Eu invisto em algo, não importa. Algo se passa realmente com o meu desejo. E esse algo que se passa realmente com o meu desejo, não dá para botar embaixo do tapete. Não dá para se enganar. Aqui está a única honestidade possível, não existe outra honestidade. É isso que se passa com a gente. A cada relação que a gente investe, segundo a maneira como a gente investe. Então, existiria diferença agir desta ou daquela maneira, pensar desta ou daquela maneira, falar, ouvir, escrever, ler, sentir, reagir desta ou daquela maneira? Haveria diferença? É só a gente começar a perceber a variação da nossa capacidade de existir. Aí você vai ver se tem diferença ou não. É tão óbvio que tem diferença, e ao mesmo tempo é tão incrível que a gente não se aperceba dessa variação diária a cada segundo que se passa na nossa vida. Esse descuido, né? Essa irresponsabilidade que temos com isso que se passa em nós, esse desconhecimento de nós mesmos, essa desaudição, essa surdez e cegueira em relação a nós mesmos, esse entorpecimento de si, essa grande responsabilidade é todo o fundamento do moralista. É o que dá ao mesmo tempo a sua humildade, nós não somos nada, não é mesmo, está atolado, né? E ao mesmo tempo se arrora, né, um ideal missionário redentor. Pode ser até um ideal missionário redentor ateu, não precisa ser crente não, né? Segue na mesma balada. E o que se faz? Se arruma uma desculpa para não se observar. Como diz Nietzsche, inventou-se o amor ao próximo para fugir de si mesmo, para se desresponsabilizar, para dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Se eu digo, viva a ecologia, já basta. Puxa, eu sou legal. Se eu digo, viva a diferença, poxa, o cara, ele tem boas intenções. E beleza. Em toda boa intenção, existe uma espécie de trapaça. Como diz Deleuze, a boa intenção será forçosamente punida. O que eu fiz para Deus? Eu, tão bem intencionado, por que sempre acabo mal? Por quê? Porque eu projetei um ideal e achei que esse ideal fosse elevar a minha vida. Mas não há vida que se encaixe com esse ideal. Em primeiro lugar, que esse ideal é a morte da própria vida, né? Seria impossível mesmo. E eu sempre me sinto punido e frustrado a cada vez que eu invisto o ideal. E a existência vai se tornando uma espécie de via crucis, né? Você vai identificando existência é sofrimento. Pior, se fosse simplesmente o sofrimento, ok, mas você identifica sofrimento a mal. O sofrimento é mal. É aquilo que deve ser eliminado, aquilo que deve ser anestesiado. Anestesia-se, por favor. Não precisamos sofrer nada de dor, nada de sofrimento, nada de variação, nada de incômodo no nosso desejo. Porque na existência, né, o objeto concreto da existência que preencheria o meu desejo sempre acaba aumentando a falta em mim, o buraco em mim, a frustração em mim. Por isso a existência acaba sendo sinônimo de mal. E por isso o ideal seria o único resgate. E você pode simplesmente ser um ateu e acreditar no melhoramento da vida. E dizer em uníssono, um novo mundo melhor é possível. E fazer vários fóruns mundiais. Beleza também. Só que, né, está enganando quem? Está se enganando por quê? Porque não consegue se ver, não quer se ver, não pode se ver, não pode se perceber, não pode se problematizar, dói demais. Mas como diz Nietzsche, o que é que tendes outro dia? E agora? Uma dor sempre esconde um sentido alegre. A dor é, na pior das hipóteses, uma provocação. Mas na verdade ela é sempre um estímulo que faz a vida se mexer, entrar em dever. Então,
geralmente a gente busca uma vocação, identificar um ideal ao qual estamos destinados como uma vocação, seguir uma profissão, como uma espécie de saída dessa vida que varia, que nos mata a cada momento, que faz com que a gente envelheça e entre em decadência, que faz com que o tempo, ou que se inscreva no tempo o horizonte da morte. A gente buscaria a vocação como uma espécie de salvação. Assim como a gente vai no cemitério, principalmente os cemitérios de elite, a gente vê aqueles monumentos, né? Quanto maior, parece mais eterno aquele que investiu aquele monumento. Impressionante, porque eu acho que qualquer criança sabe que até uma pedra não é eterna. E que milhões de anos é quase nada. Que esse tipo de memória é uma memória ilusória. Que não tem ser nenhum nessa memória. Então não adianta também você investir uma vocação, investir uma profissão, investir um ideal de vida, uma missão, para encontrar uma maneira de substituir a ameaça da morte, esse incômodo que seria a visão da morte. O Spinoza diz: o homem livre, o homem ativo, o homem afirmativo, no que menos ele pensa é na morte. Por quê? Porque ele produz. Mas produz o quê? Porque ele produz realidade. O que é produzir realidade? Não é produzir cacareca e produto. Produzir realidade é produzir potência de acontecer. Isso é produzir realidade. Então, produzir potência de acontecer. Aquele que, ao existir, ao efetuar a sua potência de acontecer, segue produzindo mais potência de acontecer, sabe que a morte é uma ficção. Então, faz do tempo um aliado. O tempo é a grande vocação. A vocação estaria, talvez, em começar a perceber o virtual atrás do campo de possibilidades. Abre-se um leque para a criança. Você pode ser engenheiro, médico, não sei o que, sei lá, 100 profissões bacanas. Desde quando isso são opções? Isso já são pré-determinações. Por que eu tenho que seguir essas pré-determinações? Porque é o que se dá, é o que se apresenta. E se eu inventasse outra? Haveria demanda para aquilo que eu queria, eu gostaria de fazer, mas nunca foi feito? E se aquilo não fosse conhecido até ser inventado? E se eu inventasse algo que não dependeria do consumo de alguém, mas antes de tudo para o meu consumo? Será que buscar, identificar uma vocação não é o contrário de aprender a verdade da vida? Ou a mentira da vida? Nem verdade nem mentira? Sair desse campo verdadeiro e falso? Ou do bem e do mal? Ou do justo e do nocivo? Do útil e do inútil? Ser útil? Ser útil para quê? Ser útil antes de tudo. Você só pode ser generoso, forte, ativo, criativo. Aliás, desculpe, você só pode gerar efeitos de bondade ou de generosidade ou de distribuição, de dádiva, se você for criativo. E se você for criativo, antes de tudo, em relação à maneira de viver. Numa maneira de viver que fabrica a tua própria potência. Ou seja, que te fortalece. Só o forte pode ser bom. Não existe fraco bom. Nem verdadeiro. É impossível que o fraco seja verdadeiro. Seja bom. Você pode dizer, mas isso é ideológico, é a sua opção de vida. É a minha ficção, digamos assim, ou é a ficção de alguns. É uma ficção que faz a vida funcionar não de modo verdadeiro, mas de modo interessante.
tornar a vida interessante, fazer da minha vida algo interessante. E se todos os homens estiverem enganados, como é que eu vou fazer para, ao invés de segui-los, inventar uma maneira única, singular, o mais interessante que eu puder, para a minha própria vida? Talvez seja essa a questão que a gente precisa fazer. Mas para isso, é preciso deslocar o campo problemático, aliás, o campo da verdade. Ao invés de a gente colocar a verdade e a falsidade na solução, é preciso colocar a verdade e a falsidade no problema. Uma vocação para mim é o meu problema ou é um falso problema? Já se pressiona as crianças, o que você vai ser quando crescer? Isso não é um falso problema do ponto de vista da vida intensa? Mas ao mesmo tempo, é uma pegadinha, é uma captura. É o problema de um outro que a minha vida vai ter que resolver. Eu vou ter que me tornar um homem de bem, um homem de sucesso, um homem de valor, um homem reconhecido. É o problema de um outro que eu estou resolvendo? A arte de colocar os problemas, na verdade, faz parte da grande potência de pensar. Só pensa aquele que coloca o próprio problema, ao invés de ser função e resposta do problema de um outro. Não tem nada a ver com egoísmo isso, porque nós não somos um eu, nem um indivíduo. Nós somos um campo de forças. E o conjunto de forças que nos constitui, ou o conjunto de afetos, se quiser, é exatamente os elementos dos quais são feitos o problema. O problema tem por elementos um campo afetivo. O que é um campo afetivo? É uma potência em ato, que ao se atualizar, entra em variação. Aumenta a sua capacidade de existir ou diminui. Se atola e se volta para o passado ou abre o futuro. E todo o devir, a superfície, o horizonte se torna um motor do próprio desejo. É como se eu me colasse na própria fonte que cria pontes para o futuro, que fabrica essas pontes, que fabrica a continuidade da minha intensidade. Essa seria a única unidade que eu pretenderia. A unidade da continuidade intensiva de mim mesmo. Bom, então, aqui haveria uma outra maneira de focar o problema, de colocar o problema. O problema já seria posicionado no próprio eixo do desejo, o oriente constitutivo do desejo. O desejo já se posicionando, se direcionando, se distribuindo, se orientando. O oriente do desejo é o primeiro problema da existência. Por quê? Porque segundo esse oriente, eu posso começar a desejar, quer dizer, o próprio acontecimento ou o ato que atualiza necessariamente a minha potência, pode ser sim o começo do meu desejo. E a minha potência atualizada por esse ato, necessariamente, me preenche de ação e, portanto, de alegrias ativas. E se me preenche de ação e de alegrias ativas, dobra e constitui forças em mim. Cria uma coesão e uma consistência feita de forças e de intensidades. A grande vocação da vida é a mesma que a vocação do cosmos. É a mesma que a vocação da matéria. Como diria Nietzsche, olhei no coração de todas as coisas. E o que vi? Vontade de potência. O que ele quer dizer com esse termo que já gerou tantos equívocos? Simplesmente dizer que não existe razão na diferenciação, na modificação, no tempo, no movimento, na variação, senão a de aumentar a própria potência de acontecer. A potência de acontecer, ao acontecer, se torna mais potente para acontecer ainda de modo mais variado, de modo mais diferencial. E quanto mais variação e diferença,
mais riqueza e mais aumento de potência acontece ou se produz como motor do próprio dever. Se há uma vocação na vida, então, em primeiro lugar, encontrar a razão do próprio movimento. Por que a gente varia? Por que eu não consigo parar o tempo? Por que eu não consigo parar o movimento? Por que eu não consigo passar botox no tempo? O tempo é irremediável, não tem jeito. Então aproveita. Como diria a Marta, relaxa e goza. Mas você aproveita o tempo e faz dele um aliado. Se ele é o horizonte da morte, faça da morte um aliado. Ao invés de querer economizar e conservar e não variar, varia, diferencia, modifica. Mas a maneira de modificar, a maneira de variar, a maneira de diferenciar, a maneira de afirmar o tempo e o movimento não é qualquer maneira. O problema da existência, então, inclusive que constitui o coração da vocação, é o problema do modo da existência e não do ser da existência. É sempre do modo, da modalidade. Mas o modo não está dado. Eu fui posto no mundo, beleza, tem um modo aqui já dado. Né? E aí, cara, respira, se alimenta, caga, defeca, anda, faz isso, faz aquilo. Ah, não faz, você te obriga. Você não vai ficar parado porque você vai morrer. Certo? Não deixaram nem o solitário anônimo morrer em paz, o solitário anônimo. Tanto morreu, o poder médico foi lá e fez ele viver. Viver na barra. Mas a própria morte é um movimento. Né? É impossível deter o movimento, é impossível deter o tempo. Bom, já que tem a porra do movimento do tempo, por que não aproveitar, encontrar um foco onde o movimento e o tempo se tornam necessário e constitutivo da minha própria essência, aliado e fonte de fabricação de potência em mim? Será que existe isso? Se não existe, a única maneira de tornar a minha existência interessante é inventar isso. Então eu que invente. Ora, a dor está aí como uma aliada da vida. Por que dói? Por que é para sofrer? Exatamente isso, para se mexer. Você já é parte. Quer mais? Agora tome parte da natureza. Ser parte não basta. Ou até basta, não tem castigo. Se você seguir sendo parte, você passa um colo também. Você não vai para o inferno. Nem para o céu, não está tudo certo. Mas também você não fez a diferença. Certo? E fazer a diferença é interessante? Fazer a diferença? Você não faz a diferença para o outro. Você não faz a diferença para ser reconhecido. Você não faz a diferença para dizer que teve uma missão no mundo. Você faz a diferença diferir de si mesmo. A diferença em você é aquela que faz com que você se distancie de você mesmo. Que você crie distâncias no tempo e no movimento em você. Então, essa diferenciação é a mesma que fabrica a potência em mim. Vontade de potência não é uma vontade sem potência que quer a potência que está lá fora dela. Não é nada disso. A gente diz, assim fez Schopenhauer. Assim fizeram todos os voluntaristas e os crentes. Assim fez também o budismo. A vontade não tem nada a ver com um desejo que carece de objeto, com vontade de representar o mundo. A vontade é o próprio querer na potência. A potência é aquilo que não é real sem acontecer. E na medida que ela acontece, ela se modifica, ela se afeta a ela mesma. E ao se afetar a ela mesma, ela se torna mais capaz de acontecer. Será que existiria um foco na minha vida sob esse ponto de vista? Esse foco é que eu preciso inventar. Então, ao invés de me acomodar, ou até reclamar, dizer, só tem essas 100 profissões na existência humana, 150 ou 288, não sei quantas, para eu escolher, mas eu não me encaixo em nenhuma, não dá certo, enfim. Ou então eu vou escolher uma qualquer e no fim vai dar tudo certo. Ao invés de eu me submeter a um campo de possibilidades,
que na verdade é um campo fechado, eu posso começar a aprender a zona virtual da existência. Aquela zona que não está dada, mas que no entanto é real. Ela é virtual, mas ela é real. Ela não existe, mas ela é real. Existe, há uma realidade não existente que me move essa zona virtual. Será que não estaria aí então a oferta da natureza para a minha vida? Será que eu não posso então conquistar a vocação na medida em que eu começo a fazer cópula com o virtual e não com os objetos? Buscar um objeto de desejo é fraudar exatamente o acontecimento inesgotável em mim. Não que o objeto não seja nada. O objeto é como ser de passagem. Ele também é algo, mas ele é efeito, ele é produto. Ele é efeito e produto. E eu tenho os produtos e os efeitos que eu mereço, segundo a maneira como eu apreendo, ou desconheço, ou abandono o virtual. Então haveria uma vocação aí, que ela esteve sempre junto com a vida, mas sistematicamente foi preterida pelos sistemas de julgamento da vida. Assim, a criança sabe muito bem o que ela quer. Muitas vezes, né? Geralmente quando ela não está suficientemente doente, ou já tomada, ou já estriada, enfim, ela sabe o jogo que ela quer jogar. Ela pode repetir 500 vezes o mesmo jogo, que é uma coisa absolutamente enfadonha e tediosa para um adulto. E no entanto, para ela, ser completamente intensivo. Né? E no entanto, chega no momento seguinte, ela fez 500 vezes, na 501, ela disse, chega, não quero mais. Sabe exatamente o momento de parar. Por quê? É um momento em que a vida começa a se desintensificar. É um momento que eu começo a perder o dever. É um momento que eu começo a fechar o futuro. E me voltar, como diz Nietzsche, ter um olhar de caranguejo. Ficar voltando sempre o que aconteceu. O que aconteceu, e aí fico projetando o que vai ser. E perco o dever. Dou as costas para o dever. Então, jogar com essa atenção. O déficit de atenção é uma instituição. Não é um problema das crianças. É uma instituição da sociedade. Produzir déficit de atenção na criança é uma condição de esburacá-la. Criar um primeiro buraco, uma primeira falta. Sem falta, sem buraco, não tem como adestrar o desejo, o corpo e o pensamento de uma criança. Botar ela a serviço de uma função ou de uma vocação. Criar vocações para as nossas crianças é torná-las reféns. É achatar a capacidade de existir. É ligá-las a um fato. Né? E perder a capacidade de acontecer. Então, o déficit de atenção, ele é uma instituição, assim como o medo, como a insegurança e a violência, são instituições de base social, sem as quais a sociedade não saberia viver, assim como a sociedade consome liberdade, ou bons comportamentos, ela consome também delinquências, violências, faltas, ela consome isso tudo. As crianças são desfocadas daquilo que mais as interessa. Elas sabiam jogar muito bem, mas são apenas crianças. São saberes locais, saberes irresponsáveis, saberes sem intenções progressivas e progressistas, que não vão dar em nada. Você já não é mais uma criança. Veja o seu futuro, cuide disso, seja responsável. Abandone as suas desatenções. Mas na verdade eram todas as minhas atenções. Não, são desatenções com o teu futuro. Ligue a tua atenção ao futuro. O que é o teu futuro? É a tua sentença de morte. Se torne adulto, seja responsável. Então, é o abandono de nós mesmos. Nós somos sistematicamente
investidos, né, num rosto, né, que é o sacrifício do corpo e dos deveres e do pensamento. O rosto não tem nada de espiritual, o rosto é a morte do espírito. Não tem nada a ver com o corpo ou com a cabeça, é a ausência da cabeça, é a morte da cabeça, é a perda da cabeça, é a decapitação. Não tem nada a ver com a corporeidade, tem a ver com a organização e docilização do corpo. Então, é isso que é pedido para a gente. Encontrar um rosto tipo. E como eu vou fazer jus a esse rosto? Como eu vou ser um tipo padrão? Fazer desse tipo um investimento padrão. Vou me tornar um operário padrão, um empresário padrão, um executivo padrão, um político padrão, um juiz padrão. E o buraco segue aumentando. Eu posso aumentar o meu poder. Eu posso aumentar a minha zona de alegria, de prazer. Hoje, no cinema Nômade, a gente passou um filme chamado A Última Gargalhada, de um cineasta alemão, um expressionista alemão, chamado Murnau. Filme de 1924, um filme. E o Murnau, ele tem algo de muito interessante, ele inventa uma linguagem de cinema, claro, e ao mesmo tempo ele está assistindo a emergência do rosto nas formações sociais capitalistas. E um funcionário de hotel, um concierge, simplesmente ele é destituído porque não tem mais corpo para sustentar aquele papel. Né? E quando ele é destituído do uniforme dele, ele desmancha, ele vira um trapo. O que ele era? Ele era um uniforme. Ele era um uniforme. E ele se agarra a ponto tal que ele rouba o uniforme. Ele, que sempre foi um homem de bem, de verdade, jamais faria um ato de delinquência, de roubo, ele vai lá e rouba o uniforme. Enfim, depois ele é flagrado. Né? É destituído pela própria mulher, pela própria filha, pelo próprio genro, pelos seus, todos, ele simplesmente cai. Não era só ele que acreditava naquele uniforme, naquele rosto. Os outros também acreditavam e precisavam daquele rosto. E precisavam que ele desse a sua vida para dar vida àquele rosto. E no entanto, aquele rosto poderia ser o rosto de um grande capitalista. Mas o que é o poder? O poder, ele tem, por natureza, ser exterior à vida. Ele pode até ser adjacente. Na medida que a gente se torna impotente, a gente investe o poder. Mas o poder é sempre exterior. Ele não é uma conquista. É por isso que eu posso perdê-lo a qualquer momento. É por isso que eu posso passar a vida cheio de poder. E isso não significa absolutamente nada. Mas fulano é fulano de sorte. Nietzsche diz: eu amo aqueles que se envergonham quando os dados caem ao seu favor. Quando a sorte cai ao seu favor. Por quê? Porque a sorte não é conquista. Você precisa conquistar a força, a potência. Quer dizer, e isso está dado. A gente bebe da fonte a cada momento. Não precisa pedir licença, não precisa ser autorizado, não precisa fazer universidade para isso. Não precisa buscar títulos de mestre, doutor e pós-doutor. Não é necessário nada disso. Ao contrário, toda a criação de valor vem de outra fonte. O resto é parasitismo de criadores de valor. A criação de valor, ela se dá na medida em que a potência acontece de modo tal cujo ato é imanente a ela mesma. Aqui uma linguagem um pouco difícil, precisaria entrar em algumas nuances, em alguns detalhes, mas eu posso simplesmente identificar o ato com o acontecimento. E se não tem vida fora do acontecimento, ou fora do ato, e o ato não é pré-determinado, apesar de sempre ter ato,
O que eu posso fazer? Eu posso modificar a qualidade do ato. Isso está em minhas mãos. Isso eu posso fazer. E é isso que a gente é convidado a fazer quando a gente sofre ou tem prazer. O prazer interessante seria esse, o uso dos prazeres, o uso das dores, o uso dos afetos. Usar os afetos de modo a sempre gerar mais potência e intensidade. Esse uso é interessante. Mas nas nossas sociedades, o prazer é usado para esgotar o desejo, para destensionar, para despressurizar. Então, a própria profissão, a vocação que atinge a conquista profissional, ela poderia ser simplesmente uma maneira de entorpecer, de anestesiar, de apaziguar, de esgotar o desejo. Não tensione, não crie, realize um campo de possibilidades. Você é um bom funcionário. A educação faz isso o tempo inteiro. Ela não ensina a criar valores, ela ensina a ser um bom funcionário. A educação é sempre a educação da obediência, ainda que se diga o contrário. Então, eu dizia, há um déficit de atenção social, e não é só com as crianças. Basta um adulto ficar um pouco catatônico, ou meio idiota, ou meio ineficiente, que já se chama atenção, já quer se ocupar ainda com alguma coisa. E se ele não está sendo útil para alguma coisa, liga a televisão. Ou liga um som qualquer, vai ler jornal, vá se distrair. Ou vá ver um teatro, uma obra de arte, para se distrair. Então, o déficit de atenção é institucional. A mercadoria mais sutil que o capitalismo investe, ou que o desejo capitalístico investe, é a captura de atenção. E a captura de atenção? O que é exatamente a atenção? A atenção nada mais é do que uma distância entre a potência e o ato. Uma concentração intensiva e uma via de saída expressiva. Aqui que ela se constitui, essa atenção. Essa atenção que nos é roubada. E aí se diz assim, você precisa se ligar às formas, e não aos fluxos ou aos devires, não aos caminhos de variação, que podem te levar à perdição. Se ligue às formas, que você será formatado suficientemente, normatizado, normalizado, suficientemente para ser espelhado no campo social, para ser reconhecido, para ser premiado, para ter existência. Então, nós somos demandados para ser determinados, para sermos determinados. A determinação se torna mais importante do que a indeterminação. O indeterminado é um indeciso, não sabe o que quer da vida, não sabe o que vai ser do seu destino. O tempo passa e ele vai. A vida leva ele e ele não conduz a própria vida. A determinação é um valor muito importante. Aqueles que são determinados. Sorte de quem é logo determinado a fazer uma escolha, ele já faz essa escolha objetivamente e vai ter com certeza mais sucesso que o outro. A gente diz o contrário. A gente diz que azar de quem é preenchido de tantas determinações. Sorte de quem habita muitas indeterminações e cultiva até a indeterminação, ou as zonas de ambiguidade, as zonas de catatonia, as zonas de idiotice, as zonas de ineficiência, as zonas de irresponsabilidade, as zonas de periculosidade, as zonas de variação, com o risco da loucura, etc. Com vários riscos aí. Mas que por isso mesmo também tem a chance não de determinar, mas de criar diferença. O que é coisa bem diferente de determinação. Diferenciação é muito diferente de determinação. Então, a vocação para uma vida interessante está sempre em conquistar a capacidade de se tornar diferenciante. Fazer a diferença na existência. Eu dizia, não para os outros, apesar de que os outros ganham com isso também. Você acaba gerando produtos que excedem. É como diz Nietzsche, o vinho, ele transborda da taça. O mel transborda. O excedente, que dá de beber ou de comer a todos aqueles que precisam de alimento. Mas isso não se faz você objetivando dar de beber ou de comer. Se faz você fazendo a lição de casa, você se produzindo assim mesmo, fazendo a própria diferença.
por efeito, a diferença que se diferencia em você gera também diferença na existência. Então, eu não objetivo fazer uma obra de arte. Né? Eu objetivo viver de uma maneira tal, criar uma maneira tal, criar a própria condição de efetuação da minha vida, uma condição tal que seja geradora e criadora de potência em mim. Ora, necessariamente isso faz da minha vida uma obra de arte e cria obras de arte. Seja uma obra filosófica, científica, uma obra qualquer, um artesanato, seja lá o que for, não importa, mas a minha vida, junto com as obras que se fazem, vai se fazendo, antes de tudo, prioritariamente. Então, o que importa não é o diferir dos outros, é me tornar diferente de mim mesmo. E o que é me tornar diferente de mim mesmo? É não me satisfazer facilmente com alguma coisa que eu conquistei e cheguei e digo, aqui já está bom, e eu vivendo assim, eu vou adotar aquele slogan, não se mexe em time que está ganhando. E vou até o fim, vai ser beleza, vai dar tudo certo. Para quê, né? Que desperdício é esse? Se o próprio acontecimento, ele é o tempo inteiro inédito, por que eu não quero mais o inédito? Porque o inédito é ameaçador? Ele pode botar a perder aquilo que estava vivendo? Mas por que eu não encontrei e não criei a maneira de ganhar sempre, ou de dizer assim, o sucesso e o fracasso são dois embusteiros? Mesmo no mau encontro e na doença, eu sou capaz de fazer daquilo aquilo que diz Nietzsche, o que não me mata me deixa mais forte. Isso não é um delírio de um megalomaníaco. Isso não é o ideal de alguém que acredita simplesmente, romanticamente, que a vida é perfeita. Isso é uma construção, isso é uma produção, isso é um aprendizado. E para ter aprendizado, é preciso ter experimentação. Eu diria que a grande vocação, primeira, é se tornar capaz de experiência. Nós não somos capazes de experimentar. E nós ainda nos chamamos de consumistas. Nós consumimos muito. Né? E assim, aparentemente, estaríamos experimentando muito. A cada consumo, uma experiência. Mas, na verdade, isso nada mais é do que acréscimo, né? O consumo de cacarecos, né? De ideias, de imagens, de sentimentos, até de afetos, ou de produtos. Né? Mas o que resulta isso? Resulta estados em mim. Resulta atolamentos em mim. Eu sempre gosto de citar o Solitário Anônimo porque para mim ele criou a grande síntese ao dizer: o que é o seu passado? Uma montanha de lixo. Todo o passado do cara, uma montanha de lixo. Honestidade e coragem admitir isso. Vive consumindo, consome isso, consome aquilo, tudo coisa morta. O consumo real não é esse consumo. O consumo real é o consumo de intensidade e não de coisas extensas, né? De ideias prontas, de imagens, de figuras, de protótipos. Não é nada disso. Né? É consumo de intensidade. Mas a intensidade, ela não se dá ao acaso. Você precisa criar uma condição para que ela se passe em você, para que ela te atravesse. Então, consumir intensidade. Isso precisa, antes de tudo, de um aprendizado e de uma capacidade de experimentação. O que é experimentar? Experimentar, antes de tudo, é durar. Mas durar não é dizer, eu estou nesse instante, que é presente, que veio do instante passado e que vai para o instante futuro. Não é nada disso. Durar é fazer com que o passado, o futuro e o presente coexistam. E que eu seja uma linha contínua de variação. E não um acúmulo ou justaposição de instantes. Não adianta nada eu me justapor. Então, essa variação vai fazendo do meu futuro, do meu passado e do meu presente coisas completamente diferentes. Em mim mesmo. O meu futuro muda, assim como o meu passado muda. O meu presente muda ao acontecer. Então, de alguma maneira, existe um modo de investir a existência, né, que experimenta, que sorve, que apreende o que acontece e
faz da matéria do acontecimento combustível de criação. Eu acho que essa é a única vocação. Não tem outra vocação para a vida. E aí, com essa vocação, você pode investir todas as vocações. Lawrence dizia, uma lavadeira que lava um lenço branco, né, e é afetada pela brancura do lenço, ela tem vocação. Alguém que faz um quitute, uma comida ou alguma coisa, tem vocação. Vocação é como diz Dom Juan, não importa o caminho, bote o coração. Vá com o coração, vá inteiro. Saiba afirmar, né, e não quereres pela metade. Meios quereres, né, só colhem pequenos prazeres. E pequenos prazeres são desintensificadores do próprio desejo. São matadores e assassinos do desejo. A gente diz prazer, mas não é legal. Assassino do desejo. Existem usos de prazeres que matam o desejo, que desintensificam. Assim como existem usos das dores que intensificam o desejo. Mas vice-versa, existem usos de prazeres muito interessantes que intensificam o desejo. Assim como existem usos de dores que levam para a salvação. São Paulo inventou um desse. Ele diz assim, a gente sofre porque é pecador. Mas pelo motivo de sofrer, a gente já está pagando o pecado e voltando para Deus. Beleza? Bom negócio, uma boa troca. Olha que uso que ele fez da dor. Olha que uso interessante. Enfim, é isso. Eu acho que foi uma pequena viagem. Tem muita coisa para falar a respeito desse tema. E eu fiz um monólogo, vocês me perdoem, comecei a falar, disparei e não abri para o bate-papo, mas eu acho que a gente pode, eu não sei se eu ocupei muito tempo. Você tem tempo para bate-papo? Tem? Vamos abrir, né? E aí a gente, sei lá, fala mais um pouco na medida do interesse de vocês. Tá bom? Se alguém tiver alguma questão, então. Vamos lá. Eu fiquei pensando em algumas coisas, né? Que acho interessante. Várias ideias que você colocou. Você falou de tempo e já pensei logo de cara que isso é o terceiro encontro, né? Já é significativo também. Eu fiquei pensando nessa questão também de tipo, pode ter colocar em palavras. Fiquei pensando assim que deve ter algo de bom também no capitalista, assim, né, que aceita o seu desejo, né, e vai lá, busca o lucro, né, e tem algo de ruim nesse esquerdista, né, salvar o mundo e tal, o socialista, né, um pensamento que me veio, assim, né. Eu acho assim, os neoliberais americanos e alemães, que são os grandes diretores do mundo hoje, né, que dão as ideias, que comandam o mundo hoje, eles têm a ideia de que o nosso desejo é um átomo de liberdade, né, que ele funciona antes de tudo por interesse, e que dar voz ao interesse é ser bom, né, dar voz ao interesse, a espontaneidade do desejo que investe. Eu diria a mesma coisa. Viva o interesse. A questão é, eu faço uma outra questão. Será que esse interesse também não é produzido? Até que ponto nós temos desejos naturais? Desejos que investem interesseiramente de modo natural. Por exemplo, uma criança de 1 ano e meio, 2 anos e meio de idade. Você acredita que ela deseja naturalmente, mais naturalmente do que um adulto de 15, 18, 20, 30 anos? Talvez não é isso? Por quê? O que deseja? Onde está o começo do desejo? O começo do desejo é sempre o acontecimento. Na medida que o acontecimento, ele é sempre o acontecimento num meio, e o meio em que a vida está inserida
já é produzido, manipulado, fabricado, modificado, eu posso modificar o meio de modo tal que ele estimule o desejo a desejar de certa maneira. Certo? E eu, manipulando o meio, eu posso dizer, haja livremente com seus livres interesses, com seu livre investimento. Seja livre. E, no entanto, você está sendo inteiramente manipulado. O que eu quero dizer é o seguinte, é que a ilusão básica do capitalista, ou do publicitário, ou do liberal, assim como do esquerdista também. Aliás, essa ilusão não é nem só dessa esquerda e dessa direita da nossa sociedade. É uma ilusão inventada pelo padre judeu e depois reiterada pelo padre cristão. É a ilusão de que uma força se separa do que ela pode. Que há uma origem, um meio e um fim. Que há uma fonte de vontade, uma ação e um efeito da ação. Que há uma causa, um meio e uma finalidade a um produto. É esse tipo de visão. Não é só privilégio do capitalista ou do socialista. É privilégio de toda uma civilização. Ou o engodo de toda uma civilização. Isso faz crer que o desejo começa em nós. Acreditar que o desejo começa em nós é uma grande ingenuidade. Porque, na verdade, o próprio acontecimento já deseja em nós, antes de acontecer. E o que a gente é, propriamente dito? A gente é uma espécie de formação de potência. Uma potência necessariamente em ato, em acontecimento, em variação. Então, ao mesmo tempo que nós somos uma potência, um diferencial de potência, esse diferencial ele tende para uma beira, para uma extremidade de si mesmo, para um meio extremo de si. É esse meio extremo de si, com essa potência diferencial, que é o desejo. O desejo é essa relação. Ele não é um sujeito que quer um objeto, isso não é desejo. Tá? E o capitalista, ele acredita no sujeito. Ele acredita, mesmo que não seja um sujeito jurídico, vamos supor que ele não seja nada moralista, que ele seja, exerça um cinismo absoluto à política do interesse. Seja um empirista inglês, por exemplo, um prático americano, ou um gordo liberal alemão, não importa. Ele se torna uma espécie de homo economicus. O que é o homo economicus? O homo economicus é aquele que avalia um fim, ele inventa um fim alternativo, dispõe economicamente de meios, mínimo de meios raros, com o mínimo de energia, para gerar o máximo de efeito. Isso é um homem econômico. O economista, o capitalista, hoje não existe mais trabalhador. Todos somos empresários, dizem os liberais. A sociedade é uma grande empresa. Tudo é empreendimento. E mais, não existe quem não tenha capital. O meu trabalho, antes de ser uma força de trabalho comprada pelo capitalista, é um capital que me dá rendas. O que é aquilo que dá renda? O salário não é uma renda? É uma renda. Vem do meu trabalho, portanto, vem do meu capital. Eu tenho um capital. E eu posso investir no capital humano que sou eu. Investidor de mim mesmo. Que coisa mais bacana. É super legal isso. Eu acho ótimo. Oi? Se não tivesse exploração, seria ótimo mesmo. Não, mas você pode até afirmar a exploração. Porque o que é a natureza, senão a exploração de si mesma? Ela explora a si mesma o tempo inteiro. É como se ela usasse o mínimo de energia para ter o máximo de variação. Isso é a economia da própria natureza, isso é bacana, é energia. Mas eu faço isso honestamente com a minha vida ao ser capitalista? É uma pergunta que você pode jogar para os capitalistas, mas a gente não precisa responder. Dá para eles responderem, se você quiser responder, alguém quiser responder essa questão. A economia é uma economia de energia, é uma economia de desejo, é uma economia de potência, ou é uma economia de conservação? Uma economia de covardia, uma economia de apropriação. Aquele que cria não quer se conservar, nem acumular. A acumulação dele é para gerar mais potência e criação, e não para engordar. Ele não quer engordar. E, em geral, o capitalista quer engordar. Ainda que ele seja magro, esbelto, ele engorda de poder. É uma engorda de poder. Uma engorda de riqueza. Mas o que ele faz com essa riqueza, com esse poder? Ele não tem o domínio da própria vida. Ou se ele tem, digamos assim, que na medida que ele tem, ele não seria capitalista desse ponto de vista.
ou se você quiser dizer que ele seria capitalista exatamente desse ponto de vista, então viva o bom capitalista, podemos dizer assim. Mas é um falso problema. Aí a gente diz, ele é capitalista, ele não é, entende? O que é interessante é a gente inventar uma maneira de viver, mesmo ganhando muito dinheiro, não tem problema, não é questão do dinheiro ou não dinheiro. A questão não é essa, porque o dinheiro vem por efeito. Né? A questão é você criar uma maneira de viver que, ao se efetuar, você crie mais potência de acontecer. E aí, se é capitalista ou socialista ou isso aquilo, isso acaba sendo secundário. Oi, Fugante. Enquanto você estava falando da criança, me veio na mente as metamorfoses do espírito, quando Nietzsche fala do camelo, do leão e da criança. E aí teve um momento que você brincou falando, né? Quantas opções eu tenho, 50, 100, 180, 288 profissões, né? E que isso já estaria determinado. Aí eu fiquei imaginando, é o engenheiro camelo, é o médico camelo, é o psicólogo camelo, é o educador camelo, no sentido de que esse corpo está carregando toda uma carga que não é dele, mas que é produzida pelo próprio capital, através de toda uma axiologia. É um sujeito capturado. Aí mas que goza também. Só uma provocação. Ganha com isso também. Eu queria saber assim, como é que seria então uma justa profissão, uma justa vocação, no sentido de que eu uso a minha profissão. O Nietzsche, outra vez eu li um trecho que fala que a minha escolha da minha profissão seria a minha espinha dorsal da vida. Então, como usar a profissão para afirmar e como tentar entrar no devir criança, tentando fugir desses processos de captura? Não existe fórmula. A única fórmula é um autoexame, não com a consciência, mas se permitir que a potência te invada, deixar ela subir e decidir. Tem alguma coisa em você que decide, que é exatamente essa coisa que cresce, essa capacidade de existir. Isso que o Spinoza chama de contentamento íntimo. A única baliza, o único oriente, né, aquilo que decide de fato, né, a partir de uma maneira de pensar, de usar a linguagem, de usar os afetos, de usar o movimento, de usar o corpo, a partir dessa maneira, perceber o que se passa com essa potência de existir. Então, aqui você começa a encontrar o quê? A economia da sua força. Quer dizer, onde eu sou mais eficaz, mais interessante, mais potente, onde, quando e como. Esse é o meu problema, o único problema da minha existência é esse. Ou, se você quiser em outros termos, é como manter, ou se manter em devir ativo. Ou seja, ser causa da própria modificação que te potencializa. É onde você é mais eficaz. A gente é roubado no nosso tempo. As instituições disciplinares, dizia Foucault, que foram inventadas no século XVIII e XIX, são instituições de sequestro. Elas sequestram as crianças e botam na escola. A gente já é sequestrado pelas famílias. Depois as famílias se enfiam na escola. Depois a escola te enfia numa empresa ou não sei onde. Ou vai para o quartel, vai para o hospital, vai para não sei onde. Né? Então a gente é sequestrado o tempo inteiro. Para quê? Não para ser excluído. Não, para ser incluído. Acoplado a um sistema de produção. Porque você vai ser formatado, vai ter um uso do tempo, um uso do movimento, um uso da tua vida. Né? Vai ter um investimento sobre a tua vida. Para você ser incluído. O poder não quer excluir, isso é balela. Ele quer te incluir. Então, te rouba o tempo, o movimento, te rouba a superfície. Arthur diz, Deus, esse ladrão. Ladrão de superfície. Por quê? Porque o que é Deus senão o ideal? E o que é o ideal senão o que jamais vai se efetuar na existência? E se ele não se efetua jamais na existência, o mundo é uma festa no andar de Deus que aqui nunca se dá, e eu fico com inveja da festa que nunca vai ter. Ou então aquilo que diz Nietzsche, se Deus existir, como eu suportaria não ser?
Então, o que se passa é uma economia da intensidade, isso que a gente não sabe mais. Existe um texto do Georges Bataille que se chama A Noção de Despesa. Nesse texto, o Bataille vai questionar a suposta sociedade de consumo que somos nós. Ele diz: a burguesia, a sociedade industrial, a sociedade dita de consumo, é a sociedade mais avarenta que existe, a que menos consome. E você vai nas sociedades primitivas, são sociedades consumistas. Por exemplo, o Potlatch, ele dá um exemplo da instituição do Potlatch, entre os índios do Havaí. Tá? E o Potlatch é sempre a oferta de uma festa para uma outra tribo. Né? E já está implícito no convite a obrigação da outra tribo dar depois uma festa ainda mais generosa, maior. Né? É sempre pelo excesso de intensidade, consumo de intensidade. Nós somos avarentos nesse consumo de intensidade. Então, a economia da intensidade é o que a gente precisa inventar. Esse é o desafio pro-capitalista. Se você quiser dizer que existe uma saída pro-capitalismo, então que o capitalismo invente a economia da intensidade. Beleza. Eu vou ser o primeiro a estar lá junto a fazer isso funcionar. Investir, dou a minha vida por isso. Né? Por quê? Porque a economia da intensidade, né, ela te liga com a potência infinita de acontecer. Ela liga o finito ao infinito. Ela faz do finito uma plenitude e não imortal. É o contrário. Ela faz disso uma plenitude. Então, saber acabar, saber encerrar um processo, assim como uma criança sabe encerrar um jogo, exatamente no momento em que ela faz uma passagem, ela faz uma redistribuição de força. E não para atingir o equilíbrio. O meu objetivo é atingir o equilíbrio. Que equilíbrio? Não existe equilíbrio. Não existe fim do dever, nem começo do dever. Sempre o objetivo é uma nova distribuição de forças. Aí sim, o objetivo é um simulacro. É uma nova distribuição de forças. Essa economia é bacana. Ou seja, eu realizo um processo e o produto é uma plataforma de lançamento de mim mesmo. Essa economia, vamos assinar embaixo. Então, a vocação é descobrir onde a gente é mais eficaz na produção de intensidade. Isso é um desafio. A gente tem que inventar, não existe fórmula para isso. Né? Agora, existem técnicas de desconstrução daquilo que separa a vida dessas potências, isso sim. Então existem técnicas de desconstrução do rosto, existem técnicas de desconstrução do uso significante da linguagem, técnicas de desconstrução do uso subjetivo da linguagem, técnicas de desconstrução de um corpo organizado, né? Existem técnicas de desconstrução do uso moral dos afetos. O que é um uso moral dos afetos? Alguma coisa me acontece e eu uso isso que me acontece para julgar alguém ou a mim mesmo. Isso é horrível. Por que eu não uso isso que me acontece para criar? Eu uso isso para acusar alguém ou me acusar. Então, eu posso desconstruir esse uso em mim. Essas técnicas são tecnologias políticas que a gente precisa inventar. Porque o poder tem suas tecnologias de produção de subjetividade, de objetividade ideal, de rosto. O que é o rosto? O rosto é uma correia de transmissão de poder. Ao mesmo tempo, o rosto distribui poderes. O nosso ideal não é distribuição de poderes, mas o rosto já faz isso. Vamos dar poder para os negros, para os índios, para os amarelos, para as crianças, para as mulheres e para os animais? Esse problema não é problema para o capitalismo. Assim como a ecologia nunca foi problema. Não vamos matar o planeta, vamos salvar o planeta do efeito estufa, da poluição dos rios, do desmatamento da Amazônia. O capitalismo dá conta disso, o tempo inteiro está dando conta. Vai ver se na Europa tem rio poluído. Eu acho que quase nada. Os peixes vivem bem bonitinhos lá, respirando bem. E daqui a pouco não vai ter também mais aqui. Isso é negócio para o capitalismo. Então, a ecologia ela pode ser mais uma desculpa, né, para a gente se desatentar dos nossos devires e daquilo que realmente interessa para a vida, do verdadeiro problema. Eu dizia antes em relação a Pérez, o problema, quer dizer, a questão é jogar a verdade para o problema e não para a solução. Se eu apreendo o verdadeiro problema, beleza. O que eu estou? Em geral, eu estou ligado a falso problema. O problema é sempre de um outro. A hora que o Deleuze diz assim, é uma sorte ser abandonado pela sociedade, é porque a sociedade sempre quer botar um problema para você resolver para ela. Porra!
Me esqueça. Né? Eu quero ser imperceptível. Eu não quero ser demandante, não quero ser útil para a sociedade. O mundo precisa muito de você. Foda-se o mundo. Seja voluntário. É muita cretinice. É muita vagabundagem. É muito descuido de si. Você quer se jogar fora? Você pode se jogar fora. Se você não sabe mais, se você desiste, não vai saber mais inventar nada. O interessante é se joga fora logo, é melhor. E aí acelera o processo de decadência. Também isso é bom. A nobreza também no suicídio na passagem. Na eutanásia. Depende do jeito de se fazer tudo. Agora, querer se agarrar. Então, eu acho que a questão da vocação é essa: limpar a superfície, reconquistar a superfície, né? Abrir os poros, inventar novos poros. Aí você tem a nova condição da experiência. Aí você experimenta realmente, você cria atenções para os devires, para as virtualidades, para o ativo, para o afirmativo, para o criativo. Aí sim. Então, criar passagens, multiplicar os seres de passagem. E não se atolar e se pendurar em objetivos futuros. Não. Aumente os seres de passagem. Crie seres de passagem. Desentupa os que você já tem. Eles são todos entupidos, quer dizer, olhos, ouvidos, né, poros. A gente precisa desentupi-los com matérias sonoras, matérias luminosas, matérias táteis, né, matérias fluxos, né, desobstruí-los todos. E inventar novas janelas, novas portas, novas passagens. Porque é na passagem que eu me produzo. O que é o ser da passagem? É o que faz passado. O que diz o solitário anônimo? O meu passado é o quê? Uma montanha de lixo. Porque o ser da passagem virou fábrica de morte. Por que eu não faço do ser da passagem uma fábrica de vida? E ao invés de ficar me queixando, acusando um outro, os poderes, o capitalista, o poder tal, não sei o quê. Tudo bem que também existe essa podridão toda, essa decadência toda. Mas eu não faço nada atacando uma instituição ou um Estado. Eu só estou atacando fantasmas. Porque não existe Estado, instituição e poderes sem a nossa cumplicidade afetiva. Então, é isso que é fazer a lição de casa. É cuidar de si, é fundamental. A primeira coisa é cuidar de si. Cuidar de si não é fazer um eu forte. É se fazer como potência de acontecer. E não tem nada a ver com eu estruturado. Com eu equilibrado. Equilíbrio, então, para que equilíbrio? Como diz Deleuze, o charme de qualquer um está em seu ponto de demência. Não existe charme fora do desequilíbrio. O desequilíbrio deve ser cultivado. Não há nada de ameaçador, de mortal no desequilíbrio. O desequilíbrio é uma maneira de se pôr em variação, de criar melodias, de criar diferenças. É necessário afirmar uma meta-estabilidade e não um equilíbrio estático. Que é até um conceito da biologia, o meta-estável. Né? O que é um meta-estável? É um desequilíbrio ativador da vida. Enfim. Mas, acho que seria isso. Eu não sei se eu respondi lá a sua questão. Se tem outras, ou se o nosso tempo já... Dá tempo de mais um? São 8 horas já. Vamos encerrar? Eu estou muito feliz de estar aqui, de poder organizar esse encontro, né? Tantas coisas que ficam pulsando na cabeça da gente, né? No corpo da gente, com essas provocações, as coisas que a gente está vivendo aqui nos nossos encontros semanais e nas aulas também, essa coisa de criar passagem, né? Eu acho que é uma coisa que pega muito, a gente tem experimentado isso, né? De criar essa passagem, não circular, mas criar essa passagem, de transbordar nela. Acho que a vocação é isso, você está tão pleno do seu corpo, está tão pleno da sua vida que você transborda e isso acaba afetando por efeito. Né? Acho que a gente tem experimentado um pouco isso aqui, né? Então eu agradeço muito assim, a oportunidade de estar fazendo essa parceria com você, com a Escola Nova, com todo mundo.
finalização, uma celebração, uma performance no dia 2 de julho, no sábado, às 16 horas, tem todos os convidados, vai ser uma grande finalização desse ponto, dessa vivência com o grupo que está acompanhando a gente. Estão todos convidados aqui às 16 horas no dia 2 de julho, no sábado. Tá bom? Não esqueça que tem mais material no site, o estudante está disponível também lá na Escola Nômade, eu estou disponível também. Fique muita vontade para entrar em contato, é sempre bom poder compartilhar e viver essa experiência com o máximo de gente possível. Sempre um grande prazer. Existe, assim, em relação a esse tema de hoje, no site da Escola Nômade existem vários áudios de aulas ou palestras desse um curso chamado Educação para a Potência. E eu acho que está tudo disponível, né? Tem 32 aulas de um dos cursos e mais 32 de outro, e tem mais um de 20 aulas para o povo da USP também. Eu não sei se está disponível, mas muitas aulas lá estão disponíveis. Então, é só acessar e ouvir. Quer dizer, se vocês quiserem desdobrar isso mais, essas coisas que eu sugeri para ser aqui hoje como esboço, né? Tem muitos desdobramentos lá. E outros áudios, outros textos, tem muitas outras coisas lá também que estão disponíveis gratuitamente. Tem um texto que eu sempre, tem um texto meio mais curto que eu sempre dou de introdução, documento que eu acho muito legal, que é a ética como potência e a moral como servidão. É um texto mais curto dele que eu acho bem legal, a introdução. Chega de umas 10 páginas. Um texto mais curto. Tem um curso também que foi o curso que o Filipão e o Silvio, que chama Arte e Problema da Expressão, com 13 aulas está lá também. Que a Silvana escreveu, que foi com o Solo do Brasil. E é voltado para os artistas, para quem faz arte. A arte e Problema da Expressão. Eu assisti vocês muitos anos atrás, em 77, e hoje foi uma coisa muito bela, muito gostosa, e emociona até dizer isso. No 87? Eu vivi da vida do pensamento escondidos pelos cantos adultos. Que interessante. Bacana. Obrigado. Obrigado. Obrigado, gente.